Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você está pronto para a mensagem? Queridos, nós temos trilhado a carta de Paulo aos Coríntios. Nunca fizemos uma série de mensagens tão longa como essa. E eu sinto muito forte dentro de mim que nós precisamos perseverar nela. Nós estamos entrando no 4º mês, na mesma série, onde nós estamos falando de tudo aquilo que Paulo quis falar com aquela igreja. E hoje, nada de diferente daquilo que já temos conversado, com respeito ao pano de fundo, uma igreja que vivia na eloquência, uma igreja que tinha um problema de orgulho, de arrogância, uma igreja que até, de certa forma, fluía nos dons, mas tinha uma grande dificuldade do entendimento de comunidade, do entendimento de coletividade. E nós chegamos num momento muito crítico. Geralmente aquele texto da Bíblia que o pastor, quando está estudando ou ele vai pregar, ele pula. Porque é um assunto muito delicado, é um assunto que causa, de certa forma, um sentimento estranho. Eu quero convidar você, porque eu creio que há algo de muito profundo e de amadurecimento para mim e para você nesse trecho da carta de Paulo. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13º. E vá se pondo de pé conforme você for encontrando. Vamos honrar a palavra de Deus, nos colocando de pé. Glória a Deus. Paulo está trabalhando alguns assuntos e no meio de alguns assuntos ele é enfático, ele vem falar de algo muito sério. É um assunto muito sério. E eu quero que você ouça com bastante atenção, acompanhe aí, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Vamos ler juntos então 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento,
idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem este perverso do meio de vocês. Uau. Feche seus olhos aí por um instante. Senhor amado, pedimos a Ti para que o Senhor trabalhe ao nosso coração nessa noite. Assim como a palavra, que é a espada do Espírito, venha trazer a nós maturidade, entendimento, profundidade e intimidade contigo. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a enxergarmos o que há por trás dessas letras. Ajuda-nos a enxergarmos qual é a aplicação para nós hoje disso que o Senhor tem de ensinamento para nós, para que possamos sair daqui mais um pouco parecidos contigo e menos parecidos com nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Que texto, queridos. Que texto duro. Que texto difícil. Difícil de engolir. Difícil de encontrar. Parece que até graça, misericórdia. Mas nós sabemos que Paulo é um homem de Deus, sabemos que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor, sabemos que a palavra não volta vazia, sabemos que o Senhor é um Deus que se revela por meio da palavra de Deus. Então, pular um trecho da Bíblia é como que perder a oportunidade de conhecer mais um pouco de Deus. E nós não queremos fazer isso, muito pelo contrário, queremos entender o que há de Deus nisso aqui para que a gente possa então conhecê-lo ainda mais e melhor. Amém? Então, o primeiro momento, Paulo vai apresentar a situação aos irmãos, ou melhor dizendo, vai denunciar a situação aos irmãos ali. Ele diz, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Aqui ele está falando de um pecado que também era um crime. Um homem que decide, sem nenhum tipo de ética que restou no seu coração, nenhum tipo de moral, nenhum tipo de temor, tomar a sua madrasta e ter um caso com ela. Paulo denuncia essa situação e o pano de fundo aqui é que tanto no ambiente romano quanto no ambiente judaico, este ato era um crime. Este homem, ele estava não somente em pecado, mas ele também estava colocado como um criminoso. E aqui eu quero fazer um parênteses e aproveitar a oportunidade para dizer que a igreja nunca deverá ser conivente com nenhum tipo de crime. E tudo aquilo que vem à luz e que existe erro, existe pecado, precisa ser denunciado. E precisa ser evidenciado. Porque até agora há pouco eu estava conversando com um casal e disse a eles que mais importante é andar na luz. Ainda que às vezes seja desconfortável. Eu estava com outro irmão nessa semana e ele contou para mim uma história, eu achei muito interessante. Ele se encontrou com um homem que havia recentemente se convertido e ele havia entendido que ele era uma nova criatura, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus é justamente isso que ele faz, ele nos faz uma nova criatura. Mas ele conta que ele estava na sua casa e de repente toca a campainha e ele abre a porta e quem o visitava era um homem que este da casa estava devendo a ele. Então o homem diz, olha, eu vim aqui saber se você pode me pagar um tanto que você estava me devendo. E aquele homem recém-convertido, na sua
no seu momento de entender algumas coisas. Eu não sei se aquilo que ele falou, né, foi algo verdadeiro ou se era uma desculpa esfarrapada. Fato é que ele olha para aquele homem a quem ele devia e ele diz assim: olha, aquele homem que te devia não existe mais. Hoje eu sou uma nova criatura. Pensa no testemunho. Pensa na situação terrível. Não há nada melhor do que andar na luz, ainda que aquilo que precise vir para a luz doa. Ainda que aquilo que precise vir para a luz seja desconfortável. E Paulo, conhecendo essa situação, ele denuncia. Mas, irmãos, eu confesso com você, junto com você, que ao ler esta postura de Paulo, eu me choco. Porque ele vai dizer lá, olha, vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás. Palavras fortes. E ele ainda vai dizer, olha, isso é melhor do que nada. Porque se entregar esse homem a Satanás, o seu corpo será destruído e o seu espírito será salvo no dia do Senhor. Nós precisamos fazer algumas perguntas aqui. Primeira delas, é de onde vem essa atitude de Paulo? Ao ponto de entregar um pecador a Satanás. Veja que ele não diz, mande-o embora da igreja para que ele vá parar em outra igreja. Ele excomunga aquele homem, ou ele pede para que aquele homem seja excomungado. Ele diz, entregue-o para Satanás. Tire-o da comunhão de uma vez por todas. De onde vem essa atitude? Qual é o fundamento de Paulo para agir desse jeito, meus irmãos? E baseado nisso, eu quero compartilhar com vocês 3 pontos para nós compreendermos melhor essa atitude tão radical de Paulo. O primeiro ponto que eu quero estabelecer com você é um ponto vital para a nossa fé cristã. É um ponto inicial para que a gente possa compreender melhor por que é que Paulo fez o que fez. É a santidade de Deus. Diga comigo, a santidade de Deus. Quando uma pessoa se converte e começa a ler a Bíblia, é muito natural que a pessoa, quando ela se depara com o Antigo Testamento, ela leva um choque. Porque no Antigo Testamento nós encontramos Deus irado, nós encontramos Deus consumindo pessoas, o fogo descendo do céu, lambendo a terra. Nós encontramos a terra que se abre, pessoas são engolidas para dentro. Nós encontramos uma história que muitas das vezes as crianças pintam ali no departamento infantil de vários bichinhos dentro de um barco, mas nenhuma delas pintam os corpos flutuando ao redor. Nós encontramos uma história sanguinária, uma história onde parece que Deus e a humanidade não compactuam, porque em constante processo a humanidade é desaprovada por Deus. Agora é importante a gente entender que todas as vezes que nós temos o privilégio de olhar para o Antigo Testamento, lendo essas verdades, muito mais do que as histórias em si, nós aprendemos a respeito de quem é Deus. E a maior lição que eu e você poderemos levar para toda a eternidade é de que esse Deus, Ele é santo. Diga comigo, Deus é santo. Amados, Ele é santo de uma natureza inacessível.
1 Timóteo 6,15 diz assim: Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Quando nós olhamos para Deus, precisamos entender que a natureza de Deus é inacessível ao homem. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Santo. Ele é o separado. Ele é o justo juiz. Ele é aquele que governa e cria todas as coisas. Ele não é um badulaque, ele não é um estímulo para te dar sorte, ele não é algo que você pode construir com seus próprios pensamentos, ele é o Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para isso, devemos olhar com temor e tremor, porque a palavra nos ensina isso. Veja só um exemplo em Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 6 ao 11. Se o seu próprio irmão, uma das leis mosaicas, uma das leis de Moisés, diz assim: se o seu próprio irmão, ou filho ou filha, ou a mulher que você ama, ou o seu amigo mais chegado secretamente, instigá-lo, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra, não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade, nem compaixão dele, e não o proteja. Preste atenção aqui, meus irmãos. Você terá que matá-lo. Veja o que nós encontramos no Antigo Testamento como ordenança. Matar quem? Está lá no começo, o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou o seu amigo mais chegado. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. E então todo Israel saberá disso, todos temerão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Uau. Uau. Meus irmãos, estamos aqui em solo picante na palavra de Deus. Estamos aqui olhando para um ensinamento onde Deus se revela como uma santidade inacessível. Um Deus que não compactua com o pecado menor que seja. Um Deus que estabelece um padrão único. E não só isso, mas também sempre no coletivo. Sempre na coletividade de uma comunidade, de uma tribo, de uma nação, de uma cidade. Sempre trabalhando no coletivo. Nós vamos encontrar, por exemplo, um contexto onde, no livro de Josué, quando ele havia recentemente derrotado Jericó, e Josué ali celebrando a vitória de uma cidade que tinha muralhas que caíram por terra. De repente, eles precisavam avançar e derrotar uma cidade muito menor chamada Ai. E Josué então envia um exército menor. O exército menor vai para a cidade de Ai, perde a batalha e Josué entra em crise. Ele diz: como assim, Senhor? Nós vencemos Jericó, uma cidade infinitamente intransponível, maior, mais intensa, com um exército muito mais preparado, e agora que nós enviamos soldados para a cidade de Ai, nós perdemos a batalha?
Esse texto está lá em Josué 7, do versículo 6 em diante, eu vou ler para você. Então Josué, com a autoridade de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Josué questionando Deus. Como é que a gente foi perder aquela batalha? Preste atenção na resposta de Deus, versículo 10. Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Uau! Pastor, a hora que eu acho que o Senhor vai aliviar, o Senhor pega mais pesado. Precisamos entender esse fundamento, queridos. Precisamos entender de onde Paulo vem com esse discurso de entregar alguém para Satanás. Precisamos entender a origem de tudo isso. Aqui agora nós não vemos só uma natureza de Deus que é inacessível, mas nós encontramos também que o pecado de alguém reflete no coletivo e faz com que o coletivo pereça da intimidade de Deus, das vitórias, das conquistas, por conta do pecado de um ou outro. E a história vai decorrer, vai continuar, Acã é descoberto, ele, toda a sua família é apedrejada, porque ele havia feito aquilo que desagradava ao Senhor. Mas aqui nós olhamos com temor e tremor para a santidade de Deus. Um Deus que leva a sério aquilo que é puro. Um Deus que leva a sério quando diz que é luz. Um Deus que leva a sério essas coisas. Esse é o primeiro fundamento que eu precisava estabelecer com vocês nessa noite. Agora nós precisamos estabelecer um segundo fundamento para continuarmos compreendendo Paulo. Esse segundo fundamento é a compreensão da obra de Cristo. Diga primeiro a santidade de Deus e agora diga a obra de Cristo. Coincidentemente, entre aspas mesmo, nós vamos encontrar nos evangelhos uma história de apedrejamento. Nós vamos encontrar uma história de justiça onde Jesus está envolvido. Lá em João capítulo 8, versículo 3, diz assim: os mestres da lei e os fariseus, aqueles judeus raiz, os líderes da igreja judaica, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Um outro pecado. Pecado passível de morte. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Jesus, nesse momento, ele de maneira nenhuma diz: o apedrejamento está cancelado,
De maneira nenhuma ele diz: queridos, vocês estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas ele olha com profundidade para todos aqueles que se colocaram como alguém superior àquela mulher e diz: pois bem, querem apedrejá-la? Que comece então o que não tem pecado. E Jesus estabelece um espelho na frente de cada um que estava ali. Jesus olha com profundidade para aquele contexto e ele revela a sua obra de redenção. Ali é como se ele estivesse dizendo: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. É como se ele estivesse dizendo: não há ninguém apto para se colocar entre Deus e o homem. É como se ele estivesse dizendo: olha, você quer viver no entendimento da santidade de Deus, então comece por você. Aqui nós encontramos uma obra de Cristo maravilhosa. Ele somente não diz isso, mas o texto vai dizer que os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Mas a obra de Cristo, ela é perfeita. Ela é tão perfeita que ele continua no padrão da santidade. E ele diz a ela: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós precisamos entender a santidade de Deus. Que ele é inacessível, de que o pecado reflete no coletivo. Nós precisamos também entender a obra de Cristo e do trabalho de Cristo de mostrar para nós que precisamos começar com nós, para lidarmos uns com os outros. E agora aqui Paulo traz um desfecho. E nós iremos para o terceiro ponto, que é o principal, onde nós vamos entender a motivação de Paulo por trás do que ele acabou de dizer. 1 Coríntios 5, do versículo 6 em diante, diz assim, preste atenção. Ele diz: o orgulho de vocês não é bom. Veja que ele começa a trabalhar com orgulho. Ele estava falando lá no versículo 2, e vocês estão orgulhosos. No versículo 6 ele vai de novo: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam se mudar para Marte. Veja, amados, ele está trabalhando com este orgulho, querendo quebrar este orgulho e trazer o sentimento correto para com todos aqueles que nós, vivendo numa vida de comunidade, precisamos olhar uns para com os outros. Um olhar de quando vemos alguém pecar, que seja um olhar de tristeza, um olhar de compaixão. Nós vamos chegar lá. E ele vai dizendo, versículo 11, mas agora estou lhes escrevendo que não devem ser íntimos com qualquer que, dizendo-se irmão. Olha só. Está dizendo, não é para vocês julgarem as pessoas de fora da igreja, mas com os de dentro.
existe uma expectativa. Com os de dentro, existe um padrão. Não devem ser íntimos com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Que viva na prática do pecado. Poderíamos entrar aqui nos detalhes de cada um deles, mas Paulo está dizendo, olha, não podemos ser íntimos com qualquer que, dizendo-se irmão, pratique o pecado. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Uau. Amados, antes de nós falarmos do teor e da motivação pelo qual Paulo escreve isso, nós precisamos denunciar aqui duas posturas que são danosas, que fazem mal na comunidade. A primeira postura que faz mal para a comunidade é aquela postura que enxerga de forma limitadora a santidade de Deus. Quando alguém olha para a santidade de Deus e se coloca como um julgador, como alguém, isso geralmente acontece com os irmãos mais velhos. Isso geralmente acontece com aqueles que estão na igreja há mais tempo. Eles vão conhecendo a santidade de Deus, vão tendo a oportunidade de colocar a vida em ordem, e eles se levantam como alguém que é crítico, com espírito de crítica, com espírito julgador, e vê lá o fulano pecando e diz assim, eu sabia, estava na cara, misericórdia, ainda bem que eu estou longe disso. E essa pessoa então com essa postura, ela tem como fruto o afastamento. Ela desdenha daquele que está passando por dificuldade. Ela desdenha, ela ignora aquele que está sofrendo. Aquele que está passando por uma luta. Esse é o primeiro erro que precisa ser denunciado aqui nessa noite. O outro erro, meus irmãos, é quando há um entendimento também limitado da obra de Cristo. Quando alguém olha para a obra de Cristo e agora diz que tudo é graça. Tudo é graça. Ou seja, uma postura negligente. Uma postura quando alguém peca, a pessoa olha e diz, tudo bem, sem problema. Um dia poderá ser eu mesmo, vida que segue. Alguém que não está nem aí. Olha alguém passando por dificuldade, indo para o caminho de morte, mas diz, não tem problema, o sangue de Cristo já pagou tudo, está tudo resolvido. É verdade, pagou tudo, está tudo resolvido. Mas isso é o melhor que você pode dar para essa pessoa? Veja que se nós entendermos a santidade de Deus de uma forma limitada, nós nos tornaremos julgadores. Se nós entendermos a obra de Cristo de uma forma limitada, nós nos tornaremos negligentes. E aqui nós precisamos ir para um caminho de um amor maduro, um amor verdadeiro, um amor que edifica. Diga comigo, um amor que edifica. Sabe como é um amor que edifica? É um amor que se importa. Porque o que Paulo está fazendo aqui com essas palavras tão duras, preste atenção nisso em nome de Jesus, porque isso é um alimento de maturidade para você aqui nessa noite. O que Paulo está fazendo aqui com esta carta e com essa atitude tão radical e com essas palavras tão duras, é despertando a igreja para um amor responsável. Despertando a igreja, dizendo, ei, vocês não vão fazer nada? Vocês vão permanecer no orgulho? Então tudo bem, mandem este homem para Satanás. Para que a igreja, ao ler esta carta, acorde de um sono profundo e diga, epa, peraí, como assim? Mandar o nosso irmão para Satanás, entregar ele para Satanás, excomungá-lo da igreja? Não há nada que a gente possa fazer antes disso. Paulo diria, é claro, qualquer coisa
menos a indiferença. Qualquer coisa menos o afastamento. Qualquer coisa menos essa atitude negligente ou julgadora. Porque o que este irmão está precisando é de alguém que se compadeça dele. O que esse irmão está precisando é de alguém que caminha milha extra com ele. O que esse irmão está precisando não é de alguém que diga, na minha mesa só se assentam os santos. Porque quem fazia isso eram os fariseus. Inclusive Jesus, quando foi jantar na casa de Mateus, um dos fariseus foi lá bater na porta e dizer, ei, esse mestre de vocês come com qualquer um? Jesus vai lá na porta correndo e diz, não, só com os enfermos. Só com os que estão precisando. Só com os que me reconhecem. Só com aqueles que me reconhecerão. E que viverão uma vida da revelação de que eu sou o Senhor e Salvador. Meus irmãos, preste atenção, Paulo não está escrevendo essa carta, este trecho na carta, como um julgador, como um homem que está na sua perversidade, na sua religiosidade, querendo mandar aquele homem embora de uma vez por todas e de um jeito que parece que ele não tem alma, não tem coração. Muito pelo contrário, ele está querendo dar um choque naquela igreja. Ele está querendo despertar aquele povo. Para dizer, ei, vocês estão vivendo em comunhão, então desfrutem dessa comunhão, sirvam uns aos outros, alertem uns aos outros. Amados, não há nada mais precioso nessa terra do que um verdadeiro amigo que te alerta do caminho mau. Não há nada mais precioso nessa terra do que alguém sincero, honesto, verdadeiro, que caminha do teu lado e que diga, ei, cuidado. Eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado. Eu te vi bebendo lá, cara. Você não era disso. Ei, eu ouvi você falando com fulano, cara, saíram uns palavrões aí. Você não falava. Ei, eu vi que você estava chorando quando o pastor falou sobre pornografia. Eu venci a pornografia. Vamos orar junto? Eu quero fazer um propósito contigo. Ei, eu vi que você está tendo dificuldade na tua lida com teu filho. O meu filho é mais velho, eu tive essa experiência. Posso compartilhar algumas coisas com você? Ei, eu fui lá no teu negócio, eu comprei um negócio lá, eu vi que você não deu nota. Cara, isso não é legal. O que eu posso fazer para te ajudar? Veja, amados, que não há nada mais valioso nessa terra e na nossa comunhão, quando nós vivemos um amor maduro, um amor que se importa, um amor que se envolve, um amor que não é de fachada, não é um amor de indiferença que diz, tá tudo bem, deixa o cara se lascar mesmo. Mas é um amor verdadeiro. Quantas vezes nós ouvimos histórias de pais e mães que bateram, né? Havaianas de pau comeu solto na infância. E hoje você está aqui com todos os seus dentes, feliz, vivendo uma vida, né? Aí com teu valor ético, moral, tudo certinho. E se eu te perguntar, hoje você na tua maturidade ainda vai me responder, aquilo me fez bem. Mas por que é que às vezes na nossa comunhão, no nosso relacionamento, no nosso convívio, a gente evita esse tipo de coisa no meio de nós? Não estou falando para ninguém sair dando chinelada um no outro aqui. Mas precisamos entender que o cuidado, o carinho, o amor, um para com o outro, é fundamental. Essa é a lida na igreja. Amados, ai de nós. Imagine que testemunho terrível seria termos que entregar alguém para Satanás, excomungarmos alguém, porque essa pessoa viveu um pecado há tanto tempo, tão incrustado nela,
que ninguém fez nada, ninguém falou nada, ninguém se moveu para nada, e aquele mal que era para ter saído dela não saiu, e agora quem tem que sair é ela com o mal dela. Porque uma das coisas que nós aprendemos no Antigo Testamento é que todo o apedrejamento era para estancar o mal do meio do povo. Era para que o mal não prevalecesse no meio do povo. Mas é óbvio que essas leis elas serviam para que o povo estivesse alerta e eles então se preocupassem uns com os outros. Nunca foi normal em um coração de carne feito por Deus e tranquilo apedrejar alguém. Nós podemos voltar 4.000 anos. Nunca foi normal. Mas Deus faz isso para revelar que com a sua santidade não se brinca. Deus faz isso para revelar que o zelo pela santidade e a luta contra o pecado é algo que deve ser intenso na nossa vida. É algo que deve nos consumir por zelo. É algo que deve ser o assunto principal no nosso pensamento, nas nossas ações, na nossa vida, na nossa jornada. E convenhamos, é egoísta demais se nós pensarmos assim só para nós mesmos. Por que não então pensarmos também uns para com os outros? Por que não então pensarmos em servirmos uns aos outros nisso? E eu quero encerrar dizendo a você que o amor fraternal, o amor entre irmãos, é responsável. É um amor que reflete a seriedade da santidade de Deus. Que o amor fraternal é um amor coletivo, que tem olhar de comunidade e não de isolamento. E o amor fraternal é um amor que se importa, que consegue sentir a angústia das derrotas do irmão no pecado. Vou chamar o louvor aqui. O amor que Deus nos convida a exercitarmos é um amor que se importa. Diga comigo, um amor que se importa. Um amor que se importa. Ao longo dessa semana, eu quero convidar você a meditar nisso. Os nossos grupos de em casa, de grupos pequenos, caseiros, que acontecerão ao longo da semana, nós queremos promover uma meditação, uma discussão dentro desse assunto. Porque cada um de nós aqui temos a tendência de nos inclinarmos ou para um lado de sermos um julgador, ou para um lado de sermos negligentes. Olharmos para a graça de Deus como se ela fosse uma graça barata. E o Senhor quer aprumar o nosso coração, Ele quer alinhar o nosso entendimento. Ele quer trazer maturidade. Ele quer promover um amor responsável no meio de nós. Essa é a nossa missão, meus irmãos. A nossa missão fraternal é auxiliar uns aos outros no desvínculo do pecado. É auxiliar uns aos outros de largarmos a prática pecaminosa. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Feche seus olhos por um instante. Talvez a tua tendência seja a de se afastar como um juiz. Olhar para as pessoas que estão cometendo coisas erradas, balançar a cabeça,
de forma negativa e dizer: Deus o livre, misericórdia, Ele lá e eu aqui. Talvez o teu caso não seja esse, mas seja da negligência, um desdenho para com a santidade de Deus, um olhar no sentido de: tudo bem mesmo, está todo mundo pecando, tem gente fazendo coisa muito pior, não tem problema. Mas o Senhor quer ministrar o teu coração nessa noite, para esse amor. Som. Voltou. Então nessa noite, peça ao Senhor som. Aí. Abaixa um pouquinho, por gentileza. Som. Deus está se movendo aqui. Com microfone ou sem microfone? Eu fico pensando no Sermão do Monte, não tinha fumaça, não tinha microfone. No Sermão do Monte não tinha púlpito. No Sermão do Monte não tinha esse fundinho musical maravilhoso. E Jesus ali pregou a maior de todas as palavras para uma multidão. Então quem te convence, meu irmão, não é esse ambiente aqui não, é o Espírito Santo que habita dentro de você. Entenda que o Espírito está se movendo. Ao longo da palavra, Ele foi falando contigo a respeito de algumas coisas. Ao longo da palavra, Ele foi te denunciando para você mesmo. E esse momento é o momento onde nós queremos trazer ao Senhor aquilo que precisa ser tocado por Ele. Talvez se você olhar de forma mais profunda, como eu fiz essa semana comigo mesmo, para esse contexto todo, e agora com a palavra vindo nua e crua aos nossos olhos, gere até uma vergonha de você ter desdenhado de alguém, ignorado ou julgado, não ter se envolvido, ter visto o barco do irmão naufragar e não ter feito nada. Mas eu quero declarar nessa noite que essa noite é uma noite de amadurecer no Senhor. Essa noite é uma noite de nós olharmos com profundidade nisso e entendermos que Ele é capaz de transformar o nosso coração e trazer para nós um coração de um amor genuíno que se importa. Nós queremos ser conhecidos como alguém que se importa. Queremos ser uma igreja que se importa. Não queremos fazer da nossa igreja um clube, uma mesa de santos, uma mesa de pessoas perfeitas, entre aspas, né? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas nós queremos ser de fato uma igreja que se importa, uma igreja que olha para o próximo e tem intencionalidade de aproximação, de compaixão. Então abre o seu coração aí na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Diz para Ele de verdade aonde você está nessa escala e pede ajuda por Ele. Pede ajuda a Ele. Quero te conduzir nessa oração. Oh Deus, move-te no meio de nós essa noite. Dá-nos, Senhor, o entendimento mais profundo das Tuas coisas. Dá-nos um entendimento, Senhor Deus, mais real desse amor que se importa. Permita-nos olharmos além de nós mesmos. Permita-nos olharmos além, Senhor, dessas próprias leis que nós construímos.
Permita-nos olharmos, Senhor Deus, para fora, um olhar mais altruísta, um olhar mais engajado para com o próximo. Permita-nos, Senhor Deus, enxergarmos a necessidade alheia e estarmos, Deus, disponíveis para toda boa obra. Eu quero conduzir você nessa oração, nessa noite. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero. Coloca a mão no seu coração assim e diz assim: eu quero mais. Eu quero mais desse amor que se importa. Encontra em mim alguém que se importe pelo próximo. Permita-me viver este nível de amor. Permita-me abrir mão das minhas próprias leis e olhar para toda ocasião como se o Senhor estivesse olhando através de mim. Coloca as melhores palavras no meu coração, os melhores conselhos, as melhores dicas, mas acima de tudo, um coração inclinado para o próximo. Em nome de Jesus.